A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos aí mais preparativos de mais uma aula, EBD, e vamos entrar na quarta lição desse último trimestre de 2025, quarta lição. E como já disse para vocês, o tema está importante, o tema está pegando fogo. A nossa escola dominical de domingo, ela tem sido uma bênção de Deus para nossas vidas. Nós temos aprendido muito, tá? Com o pastor Silas Queiroz, acerca do corpo, alma e espírito, né? E a lição de domingo está muito importante. A lição de número 4, 20 de outubro de 2025. É a última lição falando sobre o corpo, mas é de grande importância para mim, para o obreiro, tá? Para a igreja em si, para os novos convertidos, para os jovens, principalmente, né? Tá de grande importância. Ele vai falar do corpo como templo do Espírito Santo. Corpo como templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o corpo, né? O homem, ele foi criado só para uma coisa, para adorar a Deus, ser lugar de adoração. E nós vamos ver aqui no decorrer da lição que Deus sempre quis estar com o homem, né? Deus sempre quis estar presente. Então nós vamos ver aqui na nossa lição. O corpo como templo do Espírito Santo. É a última lição falando sobre o corpo, porque na próxima lição nós vamos tratar da alma, né? Essas 3 lições, a primeira é uma síntese do que nós íamos estudar no trimestre, e as outras 3 lições, que é a 2, a 3 e a 4, se tratando do corpo, tá? E no próximo domingo nós vamos tratar da alma, né? Da alma. Então, o corpo como templo do Espírito Santo. O textual está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, né? Que, para prestar atenção nisso, é o corpo, né? É o templo do Espírito Santo. Veja que é o Espírito Santo, né? É o templo do Espírito Santo. Santo, a gente sabe que ser santo é ser separado, é fazer a diferença, né? Então não adianta nada eu dizer que sou santo, mas estou vivendo de maneira irregular. Estou vivendo igual o mundo, né? Não estou vivendo como é o templo do Espírito Santo. Se é santo, ser separado, então se eu sou o templo do Espírito Santo, tem que ser também separado, somente para o Espírito Santo. Na verdade prática vai dizer aqui, ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, faz toda a diferença na maneira como o possuímos, né? Veja que só nesse textual aqui e nessa verdade prática, a gente tem aqui mais ou menos aí 1h30 de aula, né? Diz aqui a verdade prática, ter consciência do nosso corpo, de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, né? Faz o quê? Faz toda a diferença na maneira como o possuímos, né? Então, faz uma diferença. Por isso que é aconselhável não viver
uma vida de qualquer maneira. Em todo lugar que nós estamos, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita na nossa vida. Desde o momento que nós viemos aceitar Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo, ele habita na nossa vida e faz morada, Por isso que o comentarista botou aqui que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a leitura bíblica em classe está baseada em 1 Coríntios, capítulo 3, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, 17. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 a 20. Né? Lendo essa lição essa semana, é uma lição em que precisa muito, né, ser ensinada, ser falada nos cultos, principalmente de doutrina, cultos de ensinamento. Graças a Deus que veio para nós na escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no nossa introdução, falando da introdução, vai dizer, na lição anterior vimos como pecado, né? Falamos do pecado, né? O corpo e o pecado, da martiologia, né? Então, vemos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo o quê? Sofrimento e morte, tá? Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida. Nesta lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando que sua importância e necessidade de cuidado, tá? Principalmente quanto à santificação. Tá? Temos que cuidar do nosso corpo sempre e procurar manter ele sempre na santificação. Tá? Como diz o escritor aos Hebreus, né? Que sem a santificação, parte B, ninguém verá a Deus. Né? E o textual da primeira lição, que eu estou até considerando esse textual como o textual desse trimestre, né, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né, na primeira lição aqui, ó, e diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, e alma, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso corpo, né, ele deve ser conservado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse versículo aqui, eu estou fechando ele como o textual de todo o trimestre, né? É a base do trimestre esse versículo, tá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Este foi o primeiro textual que nós estudamos na primeira lição, né? E eu estou achando tão importante a lição e estou vendo esse textual vai, né? É o textual básico de todo o trimestre. Então é isso aqui. Então nós vamos ver que o primeiro texto vai falar do corpo, propriedade e habitação divina, ou corpo, propriedade e habitação de Deus. Não fala divina, fala Deus, tá? Habitação de Deus. Comprado, primeiro subtexto aqui, vai falar de comprado e selado. Comprado, né? Você já imaginou, já parou para pensar nesta compra,
né? Nós aprendemos na lição passada, né? Vimos na lição passada que o homem tinha um privilégio muito grande, né? Porque Deus vinha para estar com ele todos os dias, enquanto ele se manteve na obediência, né? Aquilo que Deus tinha passado para ele, Deus vinha para estar com ele. Deus vinha conversar com ele todos os dias, né? Quando ele desobedeceu, né? A terra virou um caos, né? Até a própria terra começou a sofrer. Cardos e espinhos se brotaram após o pecado, né? Por causa da desobediência do homem. E a última vez que Deus falou com ele, por quê? Porque Deus procurou ele na posição que tinha deixado e não achou, né? Ele fugiu da presença de Deus, porque viu que estava em pecado, tinha desobedecido, viu que estava nu, né? E fugiu da presença de Deus. Foi o que nós aprendemos na lição passada. E agora aqui, né, depois de restaurado, né, a gente viu o primeiro Adão, ele errou, ele pecou, ele desobedeceu, mas o próprio Deus prometeu o segundo Adão, né, foi Cristo, né, considerado o último Adão, tá, e veio para resgatar, para redimir, tá, a criatura de Deus do pecado. Então, Jesus veio para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, comprado, né? Que somos comprados? Como o pecado, nós perdemos esta liberdade de Deus, né? Está com o homem. Deus visitar o homem, perdemos. Mas Deus tinha prometido já lá no Éden, né? E alguém ia se levantar que a serpente ia lhes ferir o calcanhar, né? E ele iria pisar a cabeça da serpente. Quem é essa pessoa? Né? É o último Adão, que é Cristo. Jesus Cristo veio para restaurar o homem, tá? Reativar o homem na comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, comprado, né? Jesus comprou com seu próprio sangue. Pare e pense nisso aí. Próprio sangue. Quem daria seu sangue para alguém, né? Em favor de alguém, para salvar alguém, né? Às vezes, para se arrumar um doador, para alguém que está doente, é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina para salvar uma humanidade que tinha desobedecido a Deus e tinha pecado contra Deus. E agora Deus envia seu Filho Jesus Cristo para nos comprar novamente, nos dá o direito de uma vida eterna, nos dá o direito de salvação, nos dá o direito de comunhão com Deus novamente, porque o pecado ele nos tira a comunhão com Deus. O pecado ele nos tira a sintonia com Deus, mas o sangue de Jesus é aquele que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. Louvado seja Deus, comprado e selado. Selado, né? A gente sabe que selo é marca registrada. Olha que coisa linda, marca registrada. Pensa nisso, vamos pensar um pouquinho nisso. Selo, né? Marca registrada. Lá parece que é Efésios capítulo 4, versículo 30, né? O apóstolo Paulo, ele ele diz que não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Por que eu não posso entristecer o Espírito Santo? Porque o qual foste selado para o dia da redenção. Tá? Então, meu querido irmão, você tem um selo. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está afastado, aleluia, dos caminhos do Senhor, você tem um selo. Você um dia foi selado pelo Espírito Santo, aleluia, e você é marca registrada. Labanda calassóbia, lavachega narasóbia. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você é marca registrada.
Porque você está longe do Evangelho. Porque você não voltou para Jesus ainda. Glória a Deus. Lembra e você foi comprado pelo sangue de Jesus. Após você ter sido comprado por este preço, que custou caro, né? Louvado seja o nome do Senhor, você foi selado. Selo, a marca registrada. Você foi registrado pelo Espírito Santo. Você é marca do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, comprado e selado. Comprado é porque somos comprados com o sangue de Jesus. E selados é porque somos marca especial, tá? Do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui continuando, vai dizer assim: assim como o Espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por quem? Por Cristo. E tem o quê? O selo do Espírito Santo, tá? Temos o selo do Espírito Santo. Selo é marca registrada. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Pode ler lá. Aí você vê aqui, ó, a expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Dois, né? A expressão habita convosco e estará em vós habita convosco e estará em vós. Indica dois estados distintos. Aí você grifa aí porque é a primeira resposta. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles, tá? Jesus estava com eles, tá? Então o Espírito também estava com Jesus e estava junto com eles. Isso antes da morte e da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus foi morto, ressuscitou, né? Nós sabemos, 40 dias esteve no meio dos discípulos. Depois os discípulos observam ele, né, sendo elevado ao céu, ficam desesperados, claro, né, porque era um mestre, era um ensinador, era um educador, muitas maravilhas tinham feito Jesus fazer, né, e agora Jesus é assunto ao céu. Louvado seja Deus. E eles ficaram preocupados. Então, aí agora eles passaram o quê? A tê-lo, né? Não mais Jesus com ele, mas a tê-lo dentro deles. Então o Espírito Santo, tá? Que antes estava com eles, agora passa a estar dentro deles, a reinar dentro deles, tá? Pela experiência da regeneração, tá? Então Jesus foi assunto ao céu, como ele diz aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, e enviou o Consolador para estar com a sua igreja, para estar conosco. Aleluia. E digo a você, ele está aqui, presente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele esteve conosco no culto, esta noite, culto de festividade do nosso coral. Esteve presente conosco, ele está aqui. Aleluia. E ele está aí. Você que está assistindo este vídeo, sinta a presença do Espírito Santo contigo. Aleluia. Durante este ensinamento, durante esta lição, durante este aprendizado, sinta a presença do Espírito Santo com você aí. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Como acontece? Então a primeira resposta fica aí, ó. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles, né?
depois da morte, depois da ressurreição, tá? Passaram a ter o Espírito Santo dentro deles. Tá? Por quê? Pela experiência da regeneração. João capítulo 20, versículo 22. Tá? Como acontece com todos os que nascem de novo. Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, tá? Necessário é nascer da água e do Espírito. Foi o que Jesus falou para Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus, foi conversar com Jesus, Jesus mandou ele nascesse de novo. Depois ele explica que aquele que não nascer da água e do Espírito, tá? Não pode ver o reino de Deus. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Veja que é por inteiro, tá? Por inteiro. O que quer dizer isso, tá? Essa santificação, tá? É por inteiro. Ser separado. Então, teu corpo, tua alma, o teu espírito, tá? Tem que ser santificado por inteiro. Conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aí, para finalizar esse primeiro subtópico, comprado e selado, o nosso comentarista colocou aqui, enganam-se, tá? Enganam-se, é um engano, tá? Os que dizem que Deus quer apenas o coração. Deus é açougueiro? Já parou para pensar nisso? Muitos dizem, não, rapaz, Deus quer o coração. Coração, Deus quer coração. Bem pelo contrário do que diz a palavra de Deus, né? O corpo, a alma e o espírito têm que ser santificados para apresentar-se diante de Deus. Estamos aqui nesse finalzinho aqui, Deus não quer só o coração, não. Eu até costumo dizer que se ele quisesse só o coração, para que ele iria dar corpo, né? Para que ele iria dar alma? Para que ele iria dar espírito ao ser humano, ao homem, que é a sua imagem e a sua semelhança? E o segundo subponto aqui do primeiro texto vai explicar o dito do apóstolo Paulo. Não sabeis, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3 e 16. Não sabeis, tá? Primeira parte. Não sabeis vós, parte A do versículo 16, do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, quer dizer, os homens, aqueles irmãos da igreja de Corinto, eles eram ensinados. Em Atos, capítulo 18, versículo de 1 a 11, a gente vê o apóstolo Paulo ficou 1 ano e 6 meses ensinando ali em Corinto, naquela região. Tá? Faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Então, 4 vezes ele faz essa indagação. Tá? 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,15, e versículo 16, versículo 19, 1 Coríntios 6. Tá? E aí vai a segunda resposta. Os coríntios eram imaturos e carnais. Por isso havia tantos pecados entre eles. Tá? Por que havia tanto pecado na igreja de Corinto? Porque eles eram imaturos e carnais. Tá? Não tinha nada de espiritual. Até na própria ceia, quando você lê ali a ceia ali no início do capítulo 11, tá? Quando fala da Santa Ceia, ali você vê e
Ele achava que Santa Ceia era comida. Então era completamente desorganizado. O apóstolo Paulo veio na unção do Espírito Santo para consertar isso e botar a igreja, né? Ensinar a igreja, doutrinar a igreja, para a igreja entrar nos trilhos de salvação, para a igreja entrar no caminho de Deus, no caminho da salvação. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade, tá? Se você acredita, se você aceita que Deus quer só o coração, tá? Tu é imaturo. Precisa de maturidade cristã. E carnalidade, é imaturidade e carnalidade, não tem nada de Deus, tá? Inclusive as relativas ao vestuário, tá? Até nossas vestes. Nossas vestes não podemos andar de qualquer maneira, vestir de qualquer maneira. A gente vê os pastores, né, os nossos responsáveis, aí lutando contra as vestes, homens sem camisa, só de bermuda, e enfim, e vai para a praia, quer botar roupa de praia, né? Às vezes vai para a igreja, vai de qualquer maneira, não procura se trajar como servo de Deus, como cristão, né? Vai de qualquer maneira, mostrando as partes, às vezes até as partes íntimas, né? E é isso que o comentarista quer passar para nós, tá? Até no vestuário, nas nossas vestes, tá? Deus precisa ser adorado. Até nas nossas vestes precisamos ter santificação, precisamos ter santidade. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando lemos a palavra de Deus, né, o ensinamento dos apóstolos, a gente vê que, né, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, ele toca muito nessas teses com relação a vestimenta. Tá? Veja que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, você vai ver que o próprio Deus fez vestimenta para tapar a vergonha de Adão e Eva. Né? Após o pecado, né? Adão e Eva viu que estavam nus e sentiram vergonha. Glória a Deus. E o que eles fizeram? Né? Se cobriu com folhas, né? Com folhas, aqui, ó, tá aqui, ó. Depois do pecado, Adão e Eva cobriram com aventais de folhas de figueira. E vai tapar uma folha de figueira, tá? Mas Deus substituiu por roupas de pele demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto, tá? Não deve ter cobertura frágil, tá? Ter cobertura que mostre o corpo. É isso que o comentarista quer dizer. Por quê? Tá? Não deve ter fragilmente coberto e ficar sujeito à disposição como objeto de tentação e cobiça. Então, o corpo, nós que aceitamos Jesus, nós que somos selados pelo Espírito Santo, somos comprados pelo sangue de Jesus, né? Nós temos que também nos cuidar, tá? Para essa parte, temos que atentar para isso, tá? Para que não venhamos ser objeto de tentação e cobiça, tá? Você vê isso em Gênesis capítulo 3, versículo 21, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. O padrão moral, segundo Deus, segundo Deus, é mais elevado do que o nosso. Glória a Deus. Às vezes você vai orar, vai dobrar o seu joelho, vai orar, né? Eu acho interessante que lá no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e o versículo 2, né? Versículo 1, Isaías vai profetizar: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa, seus ouvidos não estão seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir.
seus ouvidos não estão agravados, então você pode orar e buscar a Deus. Nem a sua mão encolhida, para quê? Para que não possa abençoar. A mão de Deus está sempre estendida para abençoar. Mas existe algo, né, que nos atrapalha a receber esta bênção. Que nos atrapalha que Deus venha ouvir as nossas orações. É o que é isso? Glória a Deus, no versículo 2, o profeta vai dizer, o profeta diz, tá? Mas a vossa iniquidade, ou outra tradução vai dizer, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado, ele separa o homem de Deus. Aleluia. É por isso que tem que ser santo, tem que ser separado, tem que fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor, para que você seja realmente abençoado. Glória a Deus. A gente vê lá no Antigo Testamento, né, quando se fala lá dos sacerdotes, né, o sacerdote tinha toda uma vestimenta, toda uma roupa, né, para se chegar no lugar santo, para se chegar no lugar santíssimo, né, no lugar santo. Então ele tinha toda uma vestimenta, todo um preparo para chegar a Deus. De qualquer maneira, não. De qualquer maneira, Deus não aceita. De qualquer maneira, Deus não vai te ouvir. De qualquer maneira, Deus não vai me ouvir. Aleluia, eu preciso colocar minha vida em santidade, tá? Meu corpo, alma e espírito, minhas vestes precisam ser santas. Aleluia, para que Deus possa realmente ouvir as minhas orações e derramar as bênçãos, tá? Sobre a minha vida. Está com as mãos estendidas, está com as mãos cheias, né, de bênção para você, para mim. Glória a Deus, mas depende às vezes de nós. Às vezes, porque nós estamos em desobediência, a gente deixa de receber a bênção do nosso Deus. E o terceiro ponto aqui do primeiro texto, né, falando aqui do corpo, propriedade e habitação divina, o terceiro ponto, vai falar acerca do propriedade e domínio, tá? Agora, tá? Depois de comprado, depois de selado, tá? Depois de comprado por um bom preço, que foi o sangue de Jesus, e selado com a marca registrada do Espírito Santo, aleluia. Agora aqui no terceiro ponto, tá? Nós vamos ver, agora somos propriedade. Somos propriedade e domínio. Quem é que domina, tá, essa propriedade? É o Espírito Santo. Somos propriedade de quê? Do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é Ele quem domina. Temos que deixar Ele dominar a nossa vida. Quando deixamos Ele dominar a nossa vida, dá tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Propriedade e domínio. Diz aqui o comentarista: o detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito Santo, devemos viver sob seu domínio, tá? Entendeu? Entendeu aqui? Se pertencemos ao Espírito Santo, precisamos e devemos viver sob o domínio de quem? Sob o domínio do Espírito Santo, tá? Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para quem? É para o Senhor. Nosso corpo é para o Senhor. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas, tá? Não para o pecado. Você vai ver que nosso corpo não é para o pecado, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 6. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, tá, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos membros de Cristo. Olha só, somos membros de Cristo.
parecemos com Cristo. Glória a Deus, parecemos com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso cristão. Por isso que nós somos chamados de cristão. Porque parecemos com Cristo. Se parecemos com Cristo, tá? Com certeza somos pequenos cristãos. Por onde passar, por onde você passar, por onde nós passarmos, temos que ser reconhecidos como cristão. Ali vai um cristão. Antigamente, né, se ouvimos falar assim, não, ali vai um Bíblia. Hoje não, hoje é um cristão, é um crente, é um irmão, é um servo de Deus, e enfim. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, tá? O apóstolo Paulo vai dizer que somos templo do Deus vivente. Somos templo do Deus vivente. Está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Tá? Então, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus, porque Deus é santo e ele não se compactua com o pecado. Tá? E produz terrível sofrimento. Né? Você vê que quando Davi pecou, praticou os dois pecados, né? Foi primeiro pecar com Betseba, tá? E depois mandou o esposo de Betseba para frente da guerra para ser morto, tá? Mandou e ele próprio levasse a carta, tá? Do final de vida dele, tá? Deus se irou contra Davi por esse pecado, dois pecados, tá? Pecado de adultério, pecado de homicídio, né? Homicida. Botar um homem na frente de uma guerra para que ele pudesse morrer. E o próprio soldado foi quem levou a sua sentença para que pudesse assim acontecer. A gente vê que Deus se irou com Davi, tá? E Davi teve que orar muito, buscar, onde Davi descobriu o erro, né? O profeta falou com ele, tá? O profeta teve que repreender ele, usado por Deus, e ele teve que, no Salmo 51, ele pediu perdão a Deus e pediu que Deus não retirasse dele quem? O Espírito Santo. E se o homem peca, se o homem falha, se o homem erra, o Espírito Santo ele fica de fora, porque ele é santo. Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Errou, meu irmão. Pecou, ele com certeza vai ficar de fora. Porque não se compactua com o pecado, porque ele é santo. Glória a Deus. Está lá em Salmos 32, versículo 2 a 5, verso 2 a 5. Salmo 51, verso 4, vai falar justamente, eu estou falando de Davi. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E 1 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 5. E para terminar esse primeiro tópico aqui, também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Para terminar esse primeiro tópico aqui no final, aqui diz aqui, ó. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduz a uma verdadeira e completa cura e restauração. Tá? É somente uma confissão. Tem que confessar os pecados. E foi o que Davi fez. Davi confessou, tá? E foi perdoado. Tá? É o que devemos fazer. É confessar as nossas culpas e os nossos pecados para sermos perdoados e restaurados. Glória a Deus. O corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo onde o Espírito Santo habita. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, partindo aqui para o segundo texto, ou segundo tópico, vai dizer aqui, o corpo como tabernáculo. Tá? Lá, quando
povo saiu do Egito, Deus mandou Moisés, né, construir um tabernáculo, deu a planta do tabernáculo como deveria ser feito, né? E Moisés obedeceu e fez, né? Para quê? Para que o próprio Deus pudesse estar presente com o povo. Deus quer estar presente com você. Deus quer estar presente comigo. Glória a Deus. Então essa construção, essa planta que Deus deu a Moisés para construir esse tabernáculo, tá? Nós já estudamos em lições anteriores, né? É porque Deus sempre quis ter o homem perto. Deus sempre quis estar no meio da sua criação, no meio da sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, o homem que aceita Jesus se torna filho. Por intermédio de Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário se torna filho. Glória seja dado o nome do Senhor. Não aceitou Jesus, continua sendo criatura, né? Mas quando aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então aqui o corpo como tabernáculo, tá? Portador da presença. Presença de quem? Do próprio Deus. Glória a Deus. Quando Moisés conseguiu completar a obra, né? A planta que Deus tinha dado a ele, fez, tá? A presença de Deus era tão grande que cobria todo o tabernáculo, né? Então, o tabernáculo é uma das figuras aplicada ao corpo. No Novo Testamento, é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos nesse tabernáculo, tá? 2 Coríntios 5, 4. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Então, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro aqui reconhecendo que eles são um tabernáculo, são morada de Deus. A presença de Deus estava neles, né? E a presença de Deus precisa estar na minha vida. A presença de Deus precisa estar na vida do pastor, na vida da igreja, na vida do presbítero, na vida do diácono. A presença de Deus precisa estar. Por quê? Aleluia! Porque hoje somos nós o tabernáculo de Deus. Nós vamos ver isso bem mais aqui para frente. Glória a Deus. Isso nos remete ao Antigo Testamento. Tá? Já até falei isso aqui. Ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Quer dizer, Deus quis um santuário, tá, para habitar no meio do povo, para estar com o povo. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. João capítulo 14, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Parou para pensar nisso aqui? Nesse finalzinho aqui, do primeiro tópico do segundo texto? O Todo-Poderoso decidiu viver em quem? Em nós, em mim, em você. Aleluia, em nós. O quê? De que maneira? Numa tão frágil habitação. Eu e você, nós que temos aceitado Jesus como nosso Salvador, somos a habitação de Deus, aleluia, e devemos refletir isso para aqueles que ainda não né? Para aqueles que ainda não têm aceitado Jesus. Nós precisamos refletir a cada dia a presença de Deus em nossa vida. Aleluia, para que possamos ser testemunhar. Quando passarmos, tá? Aí o pessoal, ali vai um homem de Deus, ali vai um servo de Deus, ali vai um crente.
Oh, aleluia. Ali vai um homem de Deus, vai uma mulher de Deus, vai um jovem de Deus, vai uma jovem de Deus. Ali vai uma adolescente de Deus. Ali vai uma criança de Deus. Por que isso? Aleluia, porque Deus, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que decidiu viver entre nós, entre você. Glória a Deus. Precisamos a cada dia, meus queridos irmãos, valorizar isso. Deus quer viver na minha vida, entre mim e você. Deus quer viver. Deus quer estar na minha vida. Deus quer fazer presente na minha vida. Tá? Como fez presença na vida de Davi, né? A gente sabe a história que Deus tinha rejeitado o rei Saul, né? E um espírito atormentava Saul e precisou de Saul chamar alguém que tinha gentil presença. Que presença era essa? Era a presença de Deus. Então foram buscar lá o belemita, que era Davi, né? Porque Davi tinha essa gentil presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto do segundo texto, eu falo do tabernáculo e tricotomia. A tricotomia a gente sabe que é o homem, né? O homem corpo, o homem alma e o homem espírito. E o tabernáculo também tem tudo a ver, que tem 3 repartições. Tá? Quais as 3 repartições? É o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Tá? Claro que sabemos disso, nós já estudamos a respeito do tabernáculo. Tá? Então vai aqui a terceira resposta. Ó. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. Tá? Essa é a nossa terceira resposta do nosso questionário. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto. Aí vemos aqui, o tabernáculo compreendia, primeiro, o pátio. Aqui é o pátio. O pátio é um espaço aberto. Então, na tricotomia humana, o pátio é o corpo. Tá? É esse espaço aberto, é esse que fala, é esse que sente calor, sente frio. Tá? Ora tá bom, ora tá enfermo, tá? Ora tá bom, ora tá gripado. Então, esse é o pátio, né? Desse tabernáculo, espaço externo, aberto. Tá? Aí vem o segundo ponto, que é o lugar santo. Lugar santo, tá? Fala da alma. Já é dentro desse tabernáculo aqui. Existe uma alma, tá? Que suspira por salvação, que clama por salvação, que clama por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o lugar santo. Tá? Aí a terceira parte já fala do lugar santíssimo. O que é o lugar santíssimo? É o Espírito. Então, nós vamos na próxima lição falar do lugar santo desse tabernáculo, que é a alma. E o lugar santíssimo é o Espírito. Tá? Lá, bem no final do tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Um espaço interno único, e o lugar santíssimo é um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu. Tá? Então, do lugar santo para o lugar santíssimo, tá? Tinha um véu que separava. Por quê? Porque no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar anualmente, né? Você lendo lá o livro de Levítico, sobre essas ordens, essas organizações do culto levítico,
você vai ver que só o sumo sacerdote poderia adentrar no lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, tá? Porque estava coberto por um véu. Até o lugar santo o sacerdote podia entrar e fazer ali o seu culto, tá? Oferecer ali o sacrifício pelo povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar, porque era coberto por um véu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é que isso acabou? A Bíblia diz que é quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, quando Jesus falou assim, em tuas mãos entrego o meu espírito, ó Pai. Né? A Bíblia diz que o véu que cobria lá o tabernáculo, tá? O véu que cobre o lugar santo, o lugar santíssimo, ele rasgou do alto a baixo. Aleluia. E eu e você temos esse privilégio hoje. Hoje temos este privilégio de não mais dependermos do sumo sacerdote, tá? Ou dependemos do sacerdote para oferecer sacrifício ao nosso favor. Foi aberto, então nós temos a total liberdade de ser esse santuário, de falarmos com Deus, de buscarmos a Deus, de pedirmos a Deus perdão pelo nosso pecado, perdão pelas nossas culpas, né? E pedimos a Deus as bênçãos, e agradecemos a Deus por tudo que Ele é. Hoje temos essa liberdade. E aqui no Velho Testamento, aqui, né? Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo. Glória a Deus. O que lembra a tenue divisão entre alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Né, vai falar muito sobre isso. Sobre a espada, né, que vai até o âmago, penetra e até nas medulas, né, e faz a limpeza, né, faz o preparo. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Então, quando acabou-se de preparar o tabernáculo, a glória do Senhor encheu o lugar completamente. Como está o meu tabernáculo? Glória a Deus. Será que está cheio de Deus? Será que está cheio da presença de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Como está o meu tabernáculo para adoração, para louvor a Deus? O fogo está ardendo no altar, o fogo está queimando. Aleluia. Lá o culto levítico, né, no capítulo 6, versículo 13, a gente vê e está escrito lá, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Hoje este altar é eu e você. Glória a Deus. E este fogo, glória a Jesus, que é o Espírito Santo, precisa estar ardendo em nossos corações. Glória a Deus. E quando começar a se apagar, né, às vezes a tribulação, as lutas, os problemas da vida, a doença, a desavença, né, que são a cinza, né, começa a nos querer abater. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E é necessário, é preciso, a gente venha, tira a cinza e coloca a lenha nova. A lenha representa o quê? A lenha representa a oração do crente. Quando você ora, você está colocando lenha nova no seu altar. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo, que é o intercessor, glória a Deus, que é o que mantém o fogo aceso no altar, glória a Deus, ele vem e assopra sobre a tua vida, sobre a minha vida, e o fogo reacende e novamente. Glória seja dada o nome do Senhor, tá? Então, a glória do Senhor encheu completamente aquele lugar. Você vai ver isso em Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e 35. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o
em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Tá? Atos 10, capítulo 10, versículo 44 e 46. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 11. Tá? Ponto 3 aqui desse segundo ponto, desse segundo texto, aqui o subtexto 3, vai falar de um tabernáculo guiado. Né? Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como um guia permanente e eficaz em nossas vidas, em nossa vida. Se a nuvem do Senhor, que estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantavam, permaneciam no mesmo lugar. Tá? É ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentações erradas. Tá? Quando você ouve o Espírito Santo, quando você dá crédito à voz do Espírito Santo, tá? Você fica livre de tomar decisões e de movimentos errados, tomar decisões erradas. Inclusive, no nosso viver diário. Tá? Êxodo capítulo 33, versículo 15. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Vamos seguir esta nuvem, este ensinamento, até Jesus voltar. Assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Agora aqui o terceiro tópico aqui vai falar do cuidado do templo do Espírito, cuidando do templo do Espírito, que é eu e você. Somos nós, a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, tá? No versículo 18 do capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 18, ele vai dizer, fugir da prostituição, tá? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha só, né? Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, como é que eu vou pregar, pecar contra o meu próprio corpo, né? De maneira nenhuma. Então, aqui no primeiro ponto aqui, o comentarista ele vai dizer fugir da prostituição. Versículo 18 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Tá? Aí vai explicar o que é isso para nós. O substantivo grego, porneia, traduzido como prostituição, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, tem um significado amplo. Tá? O que é o significado amplo? Refere-se à impureza e à imortalidade, à imoralidade sexual, no sentido geral. Tá? Toda prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão ao usar o verbo fugir, na voz ativa, pelgo, fugir de ou para longe. Tá? Paulo aponta para a necessidade de ações concretas. Que nos ponha a salvo dos terríveis, maléficos
os terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. Tá? Jó 31, verso 1 e Salmo 101, verso 3. O que vemos e como vemos determina-se nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Tá? Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produz graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir disso. Tá? Disciplinas espirituais, segundo ponto aqui do terceiro texto. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumento de justiça. Romanos 6, 12, 13. Justiça e culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tá? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. E por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual. Tá? Como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus. Tá? Por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus, que são fundamental, essa é a quarta resposta, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Produz em nós o seu fruto, Gálatas 5, 22. Nos capacita para servir a Cristo, Atos capítulo 4, versículo 31 e Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19. E habita em nosso coração como penhor de nossa eterna salvação. Essa é a disciplinas espirituais. Vamos ver agora disciplinas corporais, que é o terceiro e o último subtexto. Tá? Terceiro ponto do terceiro texto. Disciplina corporais. É um contrassenso ter o corpo como o templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. 3 João, versículo 2. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente sono. Salmo 127, verso 2. E exercícios físicos também são importantes. Cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Aí esse capítulo 38, versículo 21. Então, a nossa disciplina corporal, fala do tratamento, do nosso corpo material. E vem aí o Novembro Azul, estamos terminando aí o Outubro Rosa,
Vem um Novembro Azul aí, o nosso comentarista está aqui nos dando uma alerta com relação às disciplinas corporais, né? Tem realmente um ditado que o crente não bebe não, mas come muito. E é pecado. A própria Bíblia diz que é pecado. Está dentro lá de Gálatas 5, a partir do versículo 16, né? Está dentro dos pecados, né? Das obras da carne, bebedice e glutonaria, tá? E ainda disse no final que não vão herdar, quem pratica tais coisas, não vão herdar o reino de Deus, tá? Mas essa disciplina corporal é você cuidar, se cuidar, né? Se alimentar balanceado, a Bíblia em si, ela tem tudo, tá? Ela tem a receita para que nós possamos viver bem, ter uma boa longevidade de vida, né? Ela tem, a Bíblia tem tudo isso, tá? E evitar de comer carne gordurosa, beber muitos refrigerantes, tá? Coca-Cola, principalmente, é um veneno, tá? Ter cuidado. E aí a gente começa a querer, esquece da disciplina corporal, começa a querer encher a cara, comer de tudo, beber de tudo, e aí começa a aparecer os problemas, aparecer as doenças, aparecer as enfermidades, né? Mas é porque não disciplinamos a nós mesmos, tá? A nós mesmos. Conforme aqui o comentarista, ele nos ensina, nos explica. Sinopse, tópico 3 aqui, cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Então, o corpo é para ser cuidado. Cuida desse corpo, porque é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora nele. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando aí o Outubro Rosa, né? Vamos entrar em Novembro Azul e vamos abraçar isso, né? O comentarista deixou aqui para o finalzinho da lição para nos orientar, para a gente tomar cuidado a cada dia com o nosso corpo, que é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo. E ele não habita no templo de qualquer maneira, não. Tem que estar arrumado, tem que estar alinhado, tem que estar bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, para concluir, na conclusão aqui, o comentarista diz: e corpo e mente saudável nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus, em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, tá? Não perca a escola dominical esta semana. Participe com o seu professor desse excelente aprendizado. Glória a Deus, e vamos valorizar isso, tá? Vamos valorizar o templo do Espírito Santo, nosso tabernáculo, né? Que é o nosso corpo, para adorar a Deus. Deus abençoe a sua vida, não perca a escola dominical amanhã. Se você mora em Santo Antônio, eu estou a partir das 8 horas, aguardando a sua presença. Vai ser uma bênção ter você ali conosco para aprendermos juntos a palavra de Deus, para aprendermos juntos sobre a pessoa do Espírito Santo. Quero orar por você. Se você ainda não é meu inscrito, tá? Se inscreva aí no meu canal. O canal é o Presbítero Márcio Coelho, tá? Meu assunto é mais ensinamento mesmo. São as nossas lições, o nosso ensinamento bíblico, da Escola Bíblica Dominical, mas é isso. Tem algumas outros vídeos que eu posto, mas
A maioria, o forte meu é o ensinamento da palavra de Deus. Tem outros videozinhos, mas o forte é o ensinamento da palavra de Deus. Então, se inscreva aí, me ajude aí, tá? Se inscrevendo no meu canal, deixando o seu like. Se eu falei alguma coisa e de repente você queria mais, queria entender melhor, né? Não fui explícito no que eu falei, tá? Você queria mais um pouco, queria aprender mais, se tem alguma pergunta a fazer, te deixei alguma dúvida, fique bem à vontade aí, escreve aí no canal aí, bota aí, eu vou ter a alegria e o prazer de te responder, tá bom? Então, compartilhe, se inscreva, tá? E comente aí, que vai ser bênção para mim e para você também. Qualquer dúvida, tá? Me pergunte aí no canal que eu estou pronto a te responder, tá? Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero, neste momento, orar pela sua vida, para que Deus possa continuar te abençoando. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, somos gratos a Ti, Senhor, por este ensinamento, Deus, por esta escola bíblica dominical, onde está falando, Senhor, é do corpo, Senhor, como Teu templo, Senhor, como Tua morada. Louvado seja o nome do Senhor, morada do Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesta aula, Senhor, deste domingo, entendermos isso, Senhor, melhor, da melhor maneira possível e que nós possamos realmente, Senhor, sermos o templo do Teu Espírito, nós possamos, Deus, sermos morada do Senhor, o Senhor possa estar habitando, Deus, a cada dia em nossas vidas. Ó Deus, que possamos a cada dia ser reconhecido por aqueles que não conhecem, Senhor, a Tua palavra, que não Te conhecem. Ó Deus, mas ao passarmos na rua, que a Tua presença, o Teu Espírito Santo possa refletir em nossas vidas, Pai, e falar aos corações. Em nome de Jesus te peço essas bênçãos, que o Senhor abençoa aqui todos os meus inscritos, Senhor, aqueles que vão se inscrever. Jesus, toma nas tuas mãos e vão curtir, Senhor, este vídeo. Senhor, aqueles que vão, Senhor, comentar este vídeo, Senhor, cada um dos teus filhos que vão parar, Senhor, para assistir este vídeo. Ser com cada um. Estende as tuas mãos poderosas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Agradecido a Ti por tudo, em nome de Jesus e amém. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. E não se esqueça, se inscreva e deixa aí seu joinha, seu like para mim aí, tá? Para fortalecer, para que eu possa, esse vídeo possa chegar a outras pessoas, tá bom? Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus a todos em nome de Jesus. Amém.